Olá, amigos da família Web Rádio e do Colégio Marconi. Estamos iniciando mais um Geração Marconi, entre a tradição e o amanhã. Nosso podcast recebe convidados com ex-alunos aqui do colégio. Hoje estamos recebendo o ex-aluno Bruno Moraes dos Santos. Ele tem 25 anos, formou-se aqui no Colégio Marconi Timóteo. Hoje ele é fisioterapeuta, formado na Universidade 9 de Julho e com pós-graduação pela Santa Casa de São Paulo. Vamos conversar um pouquinho aqui com o Bruno, conhecer um pouco sobre a trajetória dele aqui no nosso colégio e também sobre a vida dele atualmente. Bruno, obrigado pelo convite, por estar participando aqui do nosso projeto, do nosso programa, e vamos conhecer um pouquinho mais sobre você. Muito obrigado pela presença. Olá a todos, muito obrigado pelo convite, professor Russinho. Pode me chamar como quiser, a maioria me chamando de Russinho. A maioria te chama de Russinho, né? Então, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e vamos bater um papo. Esse é o objetivo do programa, né? Fazer com que a gente possa conectar alunos, ex-alunos, a comunidade do Marconi com a realidade de pessoas que um dia passaram por aqui. Como foi, para a gente iniciar a nossa conversa, né, num percurso aqui histórico, como foi sua experiência no Marconi? Quantos anos você estudou aqui? Você se lembra quando que entrou? Em que série? Como que foi sua trajetória por aqui? Bom, na vida, sim, eu lembro que eu estudei em duas escolas. Uma escola que faliu já, eu estudei desde pequeno até o nono do fundamental. E aí, na época, eu vim para o Marconi porque eu tinha um time que jogava vôlei na escola e a gente estava atrás de uma escola que desse bolsa atleta, né, pra gente. Então, a gente fez seletivas em algumas escolas e tal. E o Marconi foi a que recebeu a gente melhor, então acho que a gente acabou vindo para cá. Então, eu entrei no primeiro do médio, acabei saindo no terceiro. Então, fiquei 3 anos aqui no Marconi, nessa unidade mesmo. Legal. E essa época do vôlei era já a professora Jaqueline, a treinadora? Era a Jaque. Ela continua. Continua? Continua com a saudade treinos. Da Jaque. A Jaque continua com treinos de vôlei e atualmente só com treinos. Na verdade ela está também no Flórida. Flórida com os pequenos e também treinando a equipe de vôlei. Ah, que legal. Qualquer dia eu vou falar com ela para vir jogar aqui um pouquinho. É verdade. Num período que agora nós estamos na OCG. Você Sim. chegou a participar de OCG? Eu cheguei a participar pelo Marconi os 3 anos que eu estudei aqui e chegamos a ganhar um ano, um dos 3, eu não me recordo qual, se eu não estou enganado, 2016, a gente ganhou o CG. Os outros anos a gente sempre ficava tipo vice, alguma coisa assim. E agora o Marconi já com vários títulos de OCG Sim. nos últimos anos, né? Tanto nas competições individuais quanto na OCG geral. Sim. Então agora crescemos bastante em relação à participação no esporte, que foi um dos principais motivos de você ter vindo para o colégio. Sim. E o Bruno, eu sei que eu conheço, mas nossos espectadores não conhecem. Como era o Bruno na sala de aula? Porque jogando vôlei, nós já sabemos, tinha o time, mas e o Bruno na sala de aula? Como era no desempenho como Bruno aluno? Da sala de aula, eu acho que eu era um pouco falante, até demais. Isso eu acho que eu sempre fui. Alguns professores eu tinha um pouco mais de amizade, outros nem tanto. Mas assim, eu nunca fui aquele aluno que nunca estudei demais, nunca me dediquei ao máximo. Eu tinha ciência disso, mas também não era aquele aluno que ficava de recuperação. Então, era poucas vezes que eu tirava notas baixas. Então, eu estudava para passar de ano, não para ser o melhor. Então, acho que é assim que eu me defino. E eu concordo. Então, não era um aluno que era desrespeitoso com os professores. Conversava, mas natural, nada além do exagero. Mas é verdade, gente, estou aqui para confirmar o que ele está falando. Eu ainda tenho todos os diários, desde quando eu comecei a dar aula. Então, Sério? se você quiser saber sua nota no segundo ano, no segundo trimestre do segundo ano, eu tenho lá as suas notas. Um fato curioso do Russinho é que todas as provas que ele dava... Você começou a me dar aula de produção textual, né? Foi. Eu acho que você se formou em 17. 17. Então, eu comecei em 16. Comecei no segundo ano. No segundo, a gente começou a ter aula de produção de texto. E no segundo, também, se eu não me estou enganado, no segundo eu já fazia aula à tarde, o integral. E aí algumas aulas você dava, algumas não.
Eu acho que de manhã. À tarde, eu acho que poucas vezes eu devo ter Não sei se foi para participado. substituir alguém, Talvez. alguma coisa assim. Talvez. E eu lembro, assim, que todas as provas, ele sempre foi o primeiro professor que dava as notas primeiro. Então, a gente sempre ficava na expectativa, quando que o professor vai dar a nota e tal. E aí você, tipo, uma semana você dava a prova, na outra você já vinha com a nota. Então, tipo, dá pra ver que você é bem organizado com essa questão de nota, assim. Eu acho que a idade foi chegando, hoje em dia não tenho mais essa rapidez. Nós estamos falando aqui dos anos de 2016 e 2017. Nossa, nem me fala. Então os anos foram passando, hoje já não sou tão rápido assim de na aula seguinte já estar com as notas. Mas Sim. ainda assim é algo memorável, né? Sim. E aí, até conectando com o ambiente de escola, tinha alguma matéria favorita? Você tinha uma disciplina que você falava, gosto muito dessa disciplina? Putz, olha, eu confesso que a parte de humanas não era muito bom, então eu não gostava muito. Mas eu sempre gostei muito de biologia e a parte de exatas, por incrível que pareça, eu ia bem até o segundo ano. No terceiro, eu ia bem em química, de resto, química e física às vezes, mas de resto, assim, era o que eu mais curtia, assim. Não tinha nenhuma matéria que eu não gostava, mas também as que eu mais gostava seria mais a parte de exatas, assim. E de certa forma acabaram influenciando na sua escolha profissional. Sim. De certa forma. Inclusive tem um fato curioso, que se eu não fizesse a profissão que eu fiz, eu faria engenharia, né? Então, acho que talvez é por isso que eu goste tanto da parte de exatas, assim. Exatamente, com uma afinidade bem maior. Sim. Né? E aí, mesmo gostando de exatas, tá vendo, pessoal? Ele gostava de mim, tá? Professor de redação. Então, o fato de, eventualmente, não gostar da matéria, não necessariamente, né, você não vai gostar ou ter alguma afinidade com o professor. Sim. Né? Então, é possível você respeitar, às vezes, o professor, mesmo que a sua relação com a disciplina não seja a mais próxima possível. Você não precisa ser o escritor para gostar de produção textual. Sim. Assim como você não precisa ser o matemático ou engenheiro para entender a função da matemática no dia a dia. Sim. Né? Você queria completar? Não, é isso mesmo. E em relação a essa época ainda, da época de escola, você ainda tem contato com colegas da sua época de escola, pelo menos em WhatsApp, de alguma forma? Putz, acho que da época, assim, acho que todos os meninos do time de vôlei, raramente a gente se fala ainda, né? Então, o Hideki, o Gui Andrade, o Vitor, o Isaac, o Alex. Me lembro de todos. Alex, eu não me recordo. Alexander Gomes. Ele saiu no segundo, eu acho. Acho que o Alexander eu me lembro. Então, o Caio, né? Que o Caio acabou que a gente adotou ele, né? Porque ele jogava futsal, mas ele era da nossa sala, então a gente acabou que ficou muito amigo. Ele ficou amigo de todos nós, assim, do time de vôlei. Então, raramente. Aí depois no terceiro ano, eu fiquei muito mais amigo do Gustavo Alves, do Gustavo Vieira, que é o Jimmy, né? E o Vini, PBS. O Vini, que nadava? Que nadava, isso. Eu me lembro e aí, dele. no terceiro... Aí tem a Bruna, né? Que é minha melhor amiga até hoje. Bruna Carolina. Carolina. Isso. Aí tem outras pessoas, mas assim, o que eu mais falo, assim, são esses, assim, tipo, raramente, mas a gente fala mais. Sim. E só relembrando, né? O Bruno se formou no Colégio Marconi Timóteo no ano de 2017. Já vamos aí para 8 anos de formado. O tempo passa para todo mundo. Sim. Né? Entrei aqui em 2016, primeiras turmas minhas dando aula, jovenzinho, e no primeiro dia até sendo confundido com aluno pela inspetora da época. Hoje eu acho que não mais, ninguém mais me confundiria. Os cabelos brancos não permitem mais ser confundido, mas há 8 anos eu ainda conseguia ser confundido com aluno. Eu me lembro, a tia, não me lembro o nome dela, mas ela foi me colocando, não, tem que entrar, entra aí. Eu falei, não, mas eu sou professor. Então, assim, é um evento do meu primeiro ano como professor bem marcante. E falando em evento marcante, você tem alguma história de que você se recorde da época de escola? Imagino que tenha diversas, mas algum evento, alguma recordação na época dos jogos ou na própria escola, aqui no dia a dia, alguma aula, alguma situação que você queira compartilhar com a gente, que possa compartilhar? Não, sim. Tem muitas, óbvio, mas as que, assim, eu lembro que me marcou. Primeiro que eram os treinos, né? Então a gente sempre se divertia muito com os treinos de vôlei, tanto aqui até nas outras unidades, quando precisava.
O que eu me recordo bastante é na parte das aulas, nem tanto assim, porque eu não... São muitos anos, São né? muitos anos, mas das conversas que a gente tinha no pátio e tal. Eu lembro também da época das Olimpíadas de 2016, que veio a tocha olímpica aqui e tal, a gente tirou algumas fotos, eu lembro disso também. E da época da UCG, que como assim, a gente sempre foi muito ligado ao esporte, então essa época do ano a gente ficava bem ansioso. Então a gente, não vou mentir, a gente gostava de sair da aula e jogar e voltar quando a aula estivesse acabando. Então era isso que acontecia. Era uma oportunidade aí de ter um momento diferente. Exato. Também, né? Exato. Um período ali de 2 semanas, um período da OCG, que inclusive estamos agora em época de OCG, no ano de 2025, OCG 2025. E esse apego ao esporte, você acredita que tenha de alguma forma te influenciado na escolha da faculdade? Muitas vezes, quem gosta ou quem costuma gostar de esporte, não sei se é o seu caso, costuma optar por educação física ou fisioterapia, que foi a faculdade que você acabou cursando. Sim. Houve alguma influência? O que te influenciou a cursar fisioterapia? Então, eu sempre fui ligado ao esporte, né? O vôlei foi o último esporte coletivo, né? Mas eu já fiz natação, já fiz futsal, era péssimo. Depois veio o vôlei, depois veio alguns anos de crossfit também, mas aí logo depois como eu tive que estudar, eu dei uma parada geral, assim. Mas o que me fez escolher foi na época do vôlei, porque eu via que muitos atletas se machucavam, então me interessou bastante. Mas o motivo principal da escolha da minha profissão foi porque eu tenho uma prima que é especial e minha avó sempre levava ela para fazer fisioterapia nas faculdades, né? Porque acabava sendo gratuito, você só precisava se inscrever. E minha avó contava para a família, assim, que essa semana a minha prima melhorou isso, que não sei o quê. E aí o pessoal ia, né, ficando emocionado e tal. E aí acho que esse foi um dos motivos que fez eu escolher a profissão. É uma proximidade e relatos, né, de uma profissão que muda, quando você percebeu, uma profissão que muda vidas. Sim, né? Exato. E, de certa forma, enfim, com o outro aspecto, professores também têm um pouco disso. Sim. Né? De você perceber e você se ver na vida dos alunos e na mudança ali de expectativa e, de fato, no caso da fisioterapia, na recuperação. Exato, né? De um paciente que esteja passando por uma questão ali física, enfim, motora, enfim. E como que foi, né, quando você fez esse período, a partir desse relato da experiência que você teve em casa, da sua avó, como foi a transição entre o ensino médio e a entrada na faculdade? Você sentiu, tudo bem, já faz alguns anos, mas você sentiu alguma diferença muito brusca? Como que foi o pequeno Bruno, com seus 18 anos mais ou menos, chegando ao mundo universitário? Primeiramente, sim, logo depois que eu me formei, eu já tinha certeza há muito tempo do que eu queria fazer. Tanto que eu falava na sala de aula que eu já queria ser fisioterapeuta. Não sei se recorda, mas eu sempre falava. Não me lembro muito. Então, quando eu saí, eu queria prestar alguma faculdade pública, né? Mas eu também não queria fazer cursinho. Então, eu prestei algumas provas. Infelizmente, eu não passei em nenhuma. Até porque eu tinha ciência de que eu não me dedicava para passar em uma faculdade pública. Então, eu optei por fazer uma faculdade privada. Eu fiz a Uninove e tal. Quando eu saí e eu entrei na Uninove, eu achava que a escola era bem mais difícil que a faculdade. Tipo, o ensino, principalmente do Marconi, eu achava que era mais difícil em questão de carga horária. A gente tinha prova toda sexta-feira, ficava à tarde no terceirão. Então, eu achei bem mais difícil o ensino médio do que a faculdade. Óbvio que no primeiro ano. Depois, quando vai passando o tempo, você vai tendo mais aulas, você vai estudando um pouco mais, você vai tendo que trabalhar. E aí vai mudando um pouco o cenário. Mas logo o primeiro choque, assim, o primeiro mês de aula, foi isso que meio que eu senti também. E um fato curioso também é que na primeira semana de aula, normalmente na escola, a gente pede para ir no banheiro, ou pede pra... E aí eu pedi pro professor da faculdade, tipo, ele olhou para mim e falou... Óbvio que pode, que você não precisa perguntar e tal. É só sair. Não, é só sair. Só não faça barulho só e que saia. É a força do hábito. Eu fiquei a vida toda pedindo, aí a primeira semana na faculdade eu falei, professor, posso ir no banheiro? É algo que a vida adulta vai ensinando. Exato. Né? Por uma questão também, os adolescentes têm uma
uma questão de responsabilidade, porque você consegue imaginar em um ambiente escolar os adolescentes não precisando pedir para ir ao banheiro. A partir da sua memória de você adolescente, você consegue imaginar o que seriam adolescentes sem pedir para o professor ir ao banheiro? Não ia dar certo, eu tenho certeza disso. Então, assim, é um ambiente, né? Então, é um processo ali que você precisa organizar, de certa forma, para conseguir fazer as coisas acontecerem. Sim. Mas no ambiente universitário, o professor dá muito mais responsabilidade para o aluno, né? Sim. E isso até é para quem está nos assistindo. Já esse processo de adaptação e de virar a chavinha no ambiente universitário. E quais foram, aí, pensando na faculdade, os principais desafios que você enfrentou ao fazer fisioterapia? No início, né, você falou que havia essa mudança, você sentiu até uma facilidade pela carga horária, né? Você estudava aqui das 7h30 até 3, 4 horas da tarde. Havia alguns dias à tarde, aula. Sim. Então, assim, a faculdade, a carga horária é bem menor. Bem menor. Então, bem menor. Mas a facilidade Sim. era óbvio. Mas e dificuldades que você tem encontrado? Olha, assim, na faculdade, eu lembro que eu continuei meio que da mesma forma que no colégio. Eu estudava, eu prestava muita atenção nas aulas. Então, eu sei que eu aprendi, né, que o melhor método para mim entender uma matéria, antes eu copiava e observava o que o professor falava. Só que eu percebia que, muitas vezes, eu esquecia a matéria. E quando eu entrei na faculdade, eu comecei a só prestar atenção no que o professor falava. E anotava algumas outras coisas no celular, alguma coisa assim, bem mais tranquilo. E aí eu comecei, assim, de questão de dificuldade, o que eu tive era mais na parte de anatomia, que a gente não tinha tão a fundo na escola, então acabava sendo um pouco mais difícil. E aí tinha as provas de anatomia, que você tem que falar em 30 segundos o nome dessas estruturas e tal. Então acho que é nessa parte, assim, a parte mais complicada. Talvez os nomes dos ossos também tem algo relacionado a isso? Os nomes dos ossos, a gente meio que quase todos. Você tem que saber, assim, principalmente na minha área da físio. Nome dos músculos, nome dos ossos, nome das articulações, o que cada articulação faz e por aí vai. Aí acho que a parte que também me deu um baque, assim, que eu achei que dificultou bastante, foi quando a gente... então, na fisioterapia são 4 anos e a gente tem 3 anos de teoria, o último ano é de estágio, né, obrigatório. E você vai fazer em hospital, você vai fazer na própria faculdade, na parte do setor da fisioterapia. E essa parte é quando realmente, eu senti um baque, porque a gente só está acostumado a estudar e a gente, no último ano, a gente tem que pôr tudo em prática o que a gente aprendeu. Então, foi um momento que foi difícil, assim, também para mim no começo, mas depois foi tranquilo, a gente se acostuma, como tudo na vida, né? Sim, e é bacana que você conseguiu colocar no último ano, né, colocar em prática aqueles 3 anos mais teóricos. Sim. Né, porque muitas vezes nós passamos por um processo, tanto na escola quanto na faculdade, de para que eu estou estudando isso? Exato. Ou aquela famosa pergunta, quando que eu vou usar isso na minha vida? Exato. E aí, no último ano, você consegue perceber a importância daquele estudo teórico, né? Sim. E você tem de juntar teoria e prática para ser um profissional. Né? E falando em profissional, relembrar aqui para os nossos espectadores quem nós estamos entrevistando hoje. Hoje estamos aqui com o Bruno Moraes, nosso ex-aluno que se formou aqui no Marconi em 2017, ele que hoje exerce aí a profissão de fisioterapeuta. Ele foi nosso aluno aqui do 1º ao 3º ano do ensino médio, Marconi e Timóteo, e hoje está aqui contando um pouco sobre sua trajetória na escola e agora conhecendo um pouquinho mais sobre sua trajetória profissional. Sim. E por falar, né, na trajetória profissional, depois que você terminou a faculdade, você foi fazer pós-graduação em fisioterapia ortopédica e traumatológica. Isso. O que é isso? Traduzindo aí para os nossos, considerando nossos alunos que eventualmente queiram fazer fisioterapia e seguir nessa área. A parte da ortopedia, né, na fisioterapia, então o fisioterapeuta ortopédico, até postei um vídeo no meu Instagram recentemente, o que faz um fisioterapeuta ortopédico, né? Um fisioterapeuta ortopédico, ele atua na parte de pré e pós-operatório de qualquer lesão que possa existir no corpo. Então, uma lesão na cervical, no ombro, no quadril, no joelho, no pé, na coluna, no lombar, por exemplo. Todo o processo de pré ou pós-operatório. Atuamos também na parte de prevenção de alguma possível lesão, o que tem aumentado muito na fisioterapia, né? Pessoas procurando fazer atividade física com fisioterapeuta. E também na parte de recuperação de atleta.
né? Então, atletas que querem voltar à sua máxima performance. A parte da traumatologia eu tive mais na residência, né? Na Santa Casa, quer dizer, é uma especialização. E, e eu tive mais esse contato lá. A traumatologia seria todos os atendimentos relacionados a traumas, então acidentes, a tentativas de suicídio, acidentes de carro, e por aí vai. Entendi. E essa sua experiência, né, quando você mencionou sobre a pós, eu me lembro de ter visto em algum momento nas suas redes sociais também a oportunidade que você virou a chavinha e também ensinou algumas turmas, ou de alguma forma eu vi que você teve o papel de professor. Exato. Como foi essa experiência de alunos te pedindo para ir ao banheiro? Não, né? Não, pior que sim. Teve, pior que teve. Assim, é bem menos, né? Porque você já está numa área de especialização, então é bem menos. Mas teve sim. E então, assim, depois que eu me formei na faculdade, eu entrei na pós-graduação. Então, a gente chama de residência, mas é uma pós-graduação lato sensu de especialização normal. Só que como a carga horária era bem exaustiva, acabou que a gente chama de residência. Então, são 16 meses, você fica 15 meses, desculpa. Você fica 3 meses tendo só aula teórica, então você sai da faculdade, entra lá, você só vai ter aula por 3 meses, aula teórica, prova, o tempo todo. E não é prova de xizinho, não, prova de escrever mesmo. E aí depois você fica um ano, né, atendendo os pacientes lá do hospital mesmo, lá no centro de São Paulo. Além disso, também a gente começa a dar aulas. Então, seminários sobre alguma determinada lesão, ou falar sobre alguma determinada doença, como que funciona o processo de reabilitação. E era mais isso. Quando eu acabei esses 16 meses, eu entrei para a parte de... Eu me especializei em coluna. E aí eu era assistente da chefe do setor. E aí algumas aulas eu dava no lugar dela. Então eu acabei que entrei nesse ramo aí de dar aulas e tudo mais. Confesso que é bem... Assim, durante o primeiro ano da residência, a gente aprende a montar aulas. Então, PowerPoint, Canva, a gente vai aprendendo na raça, assim, eles não dão aula sobre isso. Mas a gente vai aprendendo e aí, no segundo ano, eu tive que dar muitas aulas. Então, acaba que você meio que vai pegando, assim, e tudo mais. Mas é uma experiência bem bacana mesmo, eu gostei muito. A gente aprende bastante ensinando. Sim, muito. Né? Porque a oportunidade de ensinar alguém, você precisa aprender mais para poder passar para os outros. Sim, né? Com certeza. Eu não sei se foi nesse momento que, inclusive, eu acho que você reencontrou uma ex-aluna nossa, a Letícia. Eu não sei se teve algum momento ou se vocês se conheceram, que ela também fez fisioterapia e eu acho que ela também fez... especialização lá na Santa Casa. Não sei se você vai lembrar, Letícia Viana. Conheço. Ela era da sua época aqui da escola. Sim. E depois também, não sei se vocês se encontraram pela fisioterapia de alguma forma. Assim, lá é um hospital muito, muito grande. Então, como ela fazia outra especialização, a dela era mais na parte de UTI. Né? Então acaba que a gente não se via com tanta facilidade. Assim, acho que dá para contar nos dedos de uma mão a quantidade que a gente se viu. Assim, acho que eu vi ela 1, 2 vezes. Porque realmente, como ela fica na UTI, ela não sai de dentro do setor dela. E eu às vezes saio, às vezes não, vou comprar alguma comida, eu volto e tal. Mas é mais difícil. Como é bem grande lá, aí a gente acaba que não se vê tanto assim, não. E durante essa trajetória, né, esse link entre a escola e a faculdade, que habilidades você imagina que durante o colégio elas foram úteis para a sua vida na faculdade? Ou que tipo de ensinamentos durante seu período de escola você conseguiu perceber que era legal que eu era bom nisso na escola e agora estou me dando bem? Ou que pena que na escola não estudei um pouco mais isso, porque agora estou com dificuldade aqui na faculdade. Houve algum momento que você conseguiu relacionar a escola com a faculdade? Olha, confesso que não teve muitos momentos desses na minha residência, mas na faculdade eu lembro que a gente aprende muito sobre biomecânica. E biomecânica é um dos princípios da física. Né? Então, algumas contas, algumas coisas que os professores falavam, eu falava, nossa, eu já sei isso, então, tipo, ficou mais leve, assim, vamos dizer. E o que dá para ver hoje é que, assim, muitos alunos que estão na faculdade não sabem contas básicas, né? Então, a gente acaba que, quando
o professor falava, tem que fazer regra de 3, por exemplo. Né? Uma coisa que é simples. E aí a gente saiu, na hora que a gente... Alguns alunos, tipo, professor, como que faz isso, sabe? Então, isso, quando eu fiquei assim, eu fiquei meio assustado de ver essa realidade, eu falei, eu sei isso. Então, acho que foi essa a única vez que eu relacionei a escola com a própria... Você percebeu que você teve uma preparação boa durante a Sim, escola, sim. que na universidade você falou, Não tem. eu estou conseguindo me dar bem aqui nesse conteúdo. Porque Exato. aí, falando para os nossos espectadores, alunos, ex-alunos, o ambiente universitário, o professor não pega na mão da gente como na escola. Não. A gente não manda, na universidade, o professor não manda recado para a mãe, para o pai, porque não fez a lição. De jeito nenhum. Então, assim, é uma disciplina que o aluno tem de desenvolver. Sim. E é cada um por sua própria conta, desenvolvendo seu próprio estudo e seu método e como desempenhar melhor. Não, e assim, o professor universitário, ele não te dá nem a oportunidade de você perguntar como se faz uma conta que você já deveria saber. Então, assim, você tá lá, ele fala, não, então você vai fazer essa conta aqui, usa isso. Pronto. Aí, o que dá pra ver, as pessoas que sabem fazer, elas falam, beleza, só pegar, jogar a fórmula, fazer e aplicar. Agora, quem não sabe, realmente, tipo, perguntar, ao invés de perguntar pro professor, porque acaba sendo meio com uma situação meio chata, assim, né? Então, acaba que as pessoas que sabem vão ajudando as que não sabem, e aí por aí vai, entendeu? E um vai ajudando o outro. Você mencionou sobre conhecimentos de física. Seu professor aqui de física na época foi o Carlão? Eu tive aula com o Carlão, mas eu tive com o Vitor no primeiro ano. Vitor, ele ficou pouco tempo. Ficou pouco tempo, me lembro do E Vitor. depois eu tive... Como que era o nome dele? Eu esqueci. Nossa, eu esqueci completamente. Não lembro. Porque, enfim, outros professores, outra geração, sim, enfim, sim. vai mudando, né? A escola mesmo mudou, você já viu hoje a escola, ela está diferente em relação à sua época. Sim. Né? Nós já andamos hoje um pouco pelo colégio, está muito mais colorido, muito mais amistoso até mesmo. Mais né? tecnológico também, né? Mais Na minha época também. Tinha nada de... Temos computadores e os alunos tendo acesso aí a Chromebooks. Então, a própria rádio. Sim. Né? Aqui os nossos estúdios de rádio, nós temos programação ao vivo na família Web Rádio e temos também nosso estúdio para os podcasts. Sim, sim. Então, também algo mais moderno, mais conectando aí, né? Algo conectando passado e presente e futuro, né? Em relação a ex-alunos e, de certa forma, influenciar futuros alunos, quem sabe, de fisioterapia. Né? Uhum. E falando especificamente sobre a sua profissão, teve algum caso, algum paciente que tenha te marcado de alguma forma, por alguma situação, assim, que você falar, eu me lembro muito dessa história, ou desse processo de evolução, chegou assim e depois de um determinado período, enfim. Olha, nos atendimentos que eu atendo em clínica e tal, alguns marcam mais pelo paciente mesmo, pela amizade que você acaba criando com o paciente. Né? Então, algumas vezes a fisioterapia tem essa de não criar tanto vínculo com o paciente, porque acaba sendo meio ruim e tal, mas eu acabo que eu mesmo não consigo. Então, eu acabo criando vínculo mesmo. Paciente que me chama para fazer churrasco depois, quando tem alta, alguma coisa assim. Conheço bem isso como professor. Né? Então, já fui chamado para alguns churrascos. Então, viajei para Minas, fui visitar o Vitor, que foi aluno da sua época. Sim. Então, assim, a gente tem a separação profissional. Mas depois de um determinado momento, não tem mais por alguma razão, você acaba virando amigo das pessoas. Sim, e aí acabou que muitos pacientes acontece isso. Caso marcante, a gente tem bastante lá na Santa Casa, porque como é um hospital público, infelizmente o paciente ele é muito carente, né, de todos os aspectos, tanto físicos, né, quanto também na parte psicológica, parte financeira e tudo mais. Esse paciente em si, ele não era meu, mas era uma criancinha, assim, ele mexeu muito com a minha turma em si, porque ele tinha todos os motivos para ser a criança mais depressiva possível e ele sempre chegava muito alegre. Então, o dia que ele ia, todo mundo ia feliz, assim. Esse é um dos casos que... Paulinho, eu lembro o nome dele até hoje. Um dos casos que o molequinho, ele era a alegria do setor quando ele ia.
Enfim, ele teve uma doença bem séria, assim, no quadril e tal, que, meu, com 5 anos o menino já tinha 13 cirurgias. Então, é bastante coisa, assim. E esse é um dos casos que mexeu muito. E o outro foi de uma senhorinha que a gente atendia lá. E ela... A gente falou, ó, agora a gente precisa que a senhora faça gelo em casa, né? Então, pega o saquinho de mercado, coloca as pedras de gelo, faça por 20 minutos, de 4 a 6 vezes no mesmo dia. Ela, tá, é que, doutor, eu não tenho geladeira em casa. Então, aí, tipo, essa era a minha paciente. Aí eu falei, então... Aí eu não sabia o que responder. Então, tipo, eu É um falei... desafio, né? A Aí desigualdade, quando ela está ali na nossa frente. Exato. E aí, assim, teve um outro de uma amiga também que me marcou, que foi que ela falou, então, doutora, tem como a senhora me passar exercícios, você gravar no meu celular? E ela é uma paciente que precisava de acompanhamento presencial mesmo, que a gente atendia, que a gente colocasse a mão. E aí essa minha amiga não estava entendendo o porquê, né, dessa paciente não querer fazer a fisioterapia lá, só fazer vídeo e num dia só de avaliação. Aí ela falou baixo para essa minha amiga, então, doutora, eu não tenho dinheiro para vir. A paciente morava, tipo, Franco da Rocha, Carapicuíba, sabe? Bem longe, assim. Precisava de trem, Metrô, ônibus. só que esse dia era um dia, não sei, talvez estivesse em greve o metrô, e ela teve que pegar um Uber. E aí, tipo, o Uber deu R$100 só pra ir. E aí ela falou, então, assim, doutora, eu acabei gastando dinheiro da passagem da semana inteira hoje. Então não tem como eu vir. Então, esse foi um caso também que me pegou bastante. Assim, falando, caraca, é bem. Dá pra ver que é um povo bem carente, assim. Então, ao mesmo tempo que é muito bom trabalhar nesse ambiente, né? Porque você se acostuma com diversas ocasiões, tanto ruins quanto boas. Mas é uma coisa que me pegou bastante, assim, esse pessoal, assim. Essas histórias, né, das desigualdades, eu Sim. imagino que seja um desafio, né, a ser encarado. Seria até a minha próxima pergunta, né? Quais seriam as principais dificuldades enfrentadas por um fisioterapeuta? Se o Dr. Google é uma das dificuldades, a pessoa fala, eu vou dar uma olhadinha aqui no Google, já sei como resolver. Eu faço sozinho, deixa que eu resolvo. Se o Dr. Google, de alguma forma, é também algo que atrapalha aí. Agora não é mais Dr. Google, né? Agora é Dr. Chat. É o Dr. Chat GPT. Acaba que agora sendo chat, né? A pessoa conversa com o chat. Exato. Não, faça isso faça que tá tudo isso, bem. E ele sempre concorda com a gente, né? Sim. O Chat GPT, ele sempre... Ele nunca dá uma opinião divergente, assim, né? Não, vá por esse caminho. Obrigado por ter perguntado isso. Sim. É bem educadinho. Exato. Né? Bem enquadrado, né? Exatamente. Assim... em relação a pacientes que já chega querendo saber alguma coisa e tal, quando você está lá, você tem que mostrar para o seu paciente que você sabe o que você está fazendo, né? Então você tem que mostrar com algumas coisas explicando sobre a doença dele, e ele tem que confiar em você. Se ele não confia em você, a reabilitação tende a fracassar, tá? Ou o paciente desiste, ou a reabilitação não é como esperado porque ele não adere bem ao tratamento. Isso é fato. Desculpa, eu esqueci a pergunta. Não, sobre a questão das dificuldades. Enfrentadas pelo fisioterapeuta. No caso, o ChatGPT e o Google seriam obstáculos. Isso seria se o paciente... Alguns pacientes têm a mania de querer saber mais que a gente. Né? E aí eles acabam questionando demais. Mas para mim é tranquilo. Todos os pacientes que eles acabam questionando, eu sempre dou uma resposta. Eu sempre tenho uma resposta para falar. Eu sempre tenho um argumento. Eu acabo que... Aí ele fala, mas eu vi no Google. Eu falei, realmente. O Google, às vezes, ele dá... A internet, ela é muito boa. Ela tem dois lados, né? A parte muito boa e a parte muito ruim. Então, ou ela pode ser salvação, ou ela pode te condenar. Eu sempre falo isso pro paciente. Então, nesse quesito, assim, é bem mais tranquilo para mim. Então, se o paciente ele vem com essas coisas já no Google, assim, eu já fico mais tranquilo, assim. Se ele pergunta, eu respondo, eu vou respondendo, tirando todas as dúvidas. Acaba que ele, quando ele vem com o Google, com algumas informações, e eu acabo respondendo ele, acaba que ele vê que eu já sei sobre o assunto e acaba gerando um laço de confiança. Então, acho que fica até mais fácil para mim. Isso é legal, né? Porque você consegue ter uma
uma interação com o paciente Sim. maior, né? Sim. O fato de estar presente no Google, e aí fica de alerta aí para os nossos espectadores, não é porque está no Google que é verdade. Sim, Não é porque o ChatGPT disse alguma coisa que necessariamente seja verdade. Em exato. determinado momento eu perguntei para o chat sobre um texto que eu queria, enfim, me prepara aí, por favor, um texto de tal autor para eu preparar uma atividade. Porque as ferramentas estão aí e nós usamos. Né? Claro, os alunos, para tentar enganar o professor dizendo que tem um texto super bem escrito e o aluno ainda está numa fase de alfabetização, nós, professores, sabemos. Sim, Só que o ChatGPT me trouxe um texto de um autor que depois eu procurei, revirei e o texto não era daquele autor, não existia aquele texto. sim. Então, assim, as inteligências artificiais têm suas fragilidades. Como E aí, tudo, como exatamente. tudo, né? Então a gente não pode confiar, e daí a importância do profissional, Sim. né? Que passou por um processo de estudo científico para dar a melhor resposta em cada ocasião. Exato. Né? Não é simplesmente a resposta pronta ali da Acho da que rede. o que mais a gente vê hoje nos consultórios, nas clínicas, nos hospitais, é os pacientes falando coisas que já estão muito ultrapassadas na parte da reabilitação, ou que, por exemplo, está com a terminologia errada. Então, vou dar um exemplo. Tendinite. Né? It, o sufixo, é de inflamação, certo? Quando você tem uma inflamação, o tratamento seria repouso e remédio e ou anti-inflamatório. Só que já tem estudos falando que esse conceito já não é mais o certo a ser usado. Então hoje a gente já chama de tendinopatia, porque é uma doença do tendão. Né? E aí o tratamento muda completamente. Inclusive, o tratamento para alguma tendinite, né, que seria repouso e anti-inflamatórios ou antibióticos, é considerado contraindicado, porque além dele ele tira a dor a curto prazo, mas a longo prazo ele é muito ruim para a saúde do tendão, tendo até alguns casos de rompimento de tendão por uso prolongado de anti-inflamatório. Vai mascarar o problema, de certa forma? Ele mascara o problema a curto prazo. Então, acaba que a gente não fala esse termo mais. Então, sempre tenho que falar com os pacientes que isso não existe mais tendinite, é tendinopatia agora, e acho que vai seguir um bom tempo assim. Algumas também, como me especializei em lombar, também em coluna, quer dizer, não só lombar, mas cervical, torácica, lombar, e alguns pacientes, eles chegam falando, porque eu tenho artrose, porque eu tenho hérnia de disco, porque eu tenho bico de papagaio. E esses termos, assim, por mais que são termos que existem de fato, acaba que o médico fala isso para o paciente acredita muito nisso. Então, isso que a gente vê bastante o médico acredita demais no paciente. Então, tudo que o médico falar, o paciente vai fazer, seja para uma coisa boa ou uma coisa ruim. Por exemplo, o paciente está com uma dor lombar, uma das principais linhas de tratamento é o exercício aeróbico, como, por exemplo, a caminhada. Então, a primeira coisa que o médico às vezes fala, né, não são todos, óbvio, eu não estou generalizando, mas infelizmente ainda tem alguns, que falam assim, você não pode caminhar. Então, uma das principais linhas de tratamento para um paciente que tem uma crise de dor lombar é a caminhada, é a atividade física, é o movimento. Ele fala, não, você repousa, vai na farmácia, toma uma injeção e fica 7 dias de atestado repousando. O paciente não vai fazer nada. Aí a dor vai melhorar a curto prazo, mas a tendência é sempre ela ir voltando, cada vez pior. Até chegar um momento que a fisioterapia não vai ajudar mais, ele vai precisar passar por uma cirurgia para depois vir para a fisioterapia, recuperar o movimento que ia perder depois da cirurgia. É um processo de medicalização, talvez excessivo, né? Excessiva medicalização que, de certa forma, vai influenciar, né, no trabalho da reabilitação. Né? Claro que eles podem ser parceiros aí, medicação e reabilitação, mas às vezes eles não são parceiros. Sim, né? sim. Então há esse conflito, digamos, né? Não, assim, quando o paciente, por exemplo, opera alguma coisa, é normal ter dor, né? E quando tem dor, às vezes o gelo não ajuda, né? Eu sempre oriento o gelo, porque é mais barato. Porque ele não precisa gastar... Na real, o gelo não precisa, ele consegue fazer em casa, é água congelada. Então, e é uma ótima fonte de recurso anti-inflamatório. Ele reduz edema, ele diminui dor. Então, eu amo o gelo, assim, tipo, eu sempre vou falar que pro paciente fazer a crioterapia.
Existem casos que se faz gelo, existem casos que se faz bolsa de água quente. A maioria é gelo, algumas exceções são bolsa de água quente. Mas assim, quando o paciente, o gelo não é suficiente, eu falo, toma um analgésico só para você não ficar com tanta dor na físio. Porque eu também não sou muito a favor de sofrer e tal. Então, acho que é mais nessa linha aí, sim. Legal. E agora já encaminhando aqui para o encerramento do nosso podcast, hoje nós estamos entrevistando aqui o Bruno Moraes, fisioterapeuta, ex-aluno do Colégio Marconi, que se formou aqui em 2017. Para encerrarmos aqui a nossa conversa, qual o conselho que você daria, né, para alunos que eventualmente pensem na fisioterapia como uma possibilidade de curso, às vezes não sabe ali ainda o que escolher, mas dicas, né, para alunos que pensem na fisioterapia como curso. Para os alunos que pensam na fisioterapia como é uma profissão que você vai ter que estudar bastante. E como todas, mas a área da saúde é uma profissão que você nunca para de estudar. Sempre tem algum artigo novo, aparece até doenças novas. A gente viveu o Covid, né? Então é que você sempre continue estudando, buscando conhecimento. Cada vez que você vai buscar mais conhecimento, seja por algum estudo, ou uma especialização, ou algum curso, você vai se destacando cada vez mais, né? E eu diria que é isso. Eu acho que estudar sempre. Acaba que é o que eu levo para mim. Então, se eu estou com dúvida em algum caso, eu sempre vou estudar. Se eu quero aprender sobre alguma coisa, alguma técnica, eu vou fazer um curso e por aí vai. Acho que seria isso. Esse é o conselho. Estudar e não parar de estudar. É uma dica bacana aí para todos os alunos, né? De que o conhecimento ele sempre é útil para a gente. Sim. Né? Então, sempre estudar, se preparar é muito bom para a gente. E eu acho que o que separa o fisioterapeuta bom e o fisioterapeuta que não é bom é o conhecimento. Quanto mais o fisioterapeuta conhecer sobre tudo, ele vai... Assim, você não precisa ser o melhor, mas quanto mais você conhecer alguma coisa, você acaba se destacando, querendo ou não. Então, acho que eu diria isso. Agradecer aqui, então, hoje a presença. Quer deixar uma mensagem final para quem estiver nos assistindo no podcast? Não, acho que quem quiser conhecer mais sobre a fisioterapia, quiser me seguir também nas redes sociais. Exatamente, eu ia falar isso. A gente vai deixar até aqui na descrição qual que é o seu Instagram. TikTok eu não tenho, mas não sei se você tem. TikTok, Instagram, Twitter, X, enfim, pode falar. Eu tenho Instagram, TikTok. O meu arroba é @fisiobrunomoraes com i. Esse é o meu arroba aí. A gente vai anotar aí e deixar na descrição. Beleza. Né? @fisiobrunomoraes. Obrigado por ter aceitado. Obrigado, o nosso professor. convite. Obrigado a você. Foi um prazer estar aqui. Bom revê-lo, né? Igualmente. Bom a gente ter o contato com ex-alunos que marquem a nossa trajetória. Sim. Você esteve nas minhas primeiras aulas. Né? Quando eu comecei a dar aula em 2016, era um dos alunos ali presentes, falante, zanzando de um lado para o outro, porque ele sempre foi bastante elétrico. Sim. Né? Então, é um prazer revê-lo. Obrigado prazer pela presença. Obrigado, professor. E nos encontraremos numa próxima oportunidade no nosso podcast Geração Marconi, entre a tradição e o amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.